E a questão do quinto selo, que me chamou bastante atenção, Rodrigo, já que você me chamou, me pediu antes de passar a palavra para o Dionei, que talvez ele consiga enxergar isso, também eu vejo que na cena celestial, percebam uma coisa interessante, na cena celestial, nós não vemos altar de sacrifício nos céus, mesmo no templo nos céus. Nós não vemos o altar de sacrifício, mas o altar de sacrifício no templo terreno existe. Mas existe um outro altar que eu acho que é esse que faz vínculo com o que vai acontecer imediatamente após, quando o anjo arremessa o incensário com as orações dos santos, com o fogo do altar celestial, ele arremessa na terra. Isso vai acontecer no toque do sétimo selo, logo após o silêncio. Então, o que me chama a atenção, Rodrigo Dionei, é a posição onde aquelas almas estão. Elas estão justamente, se vocês pensarem bem, elas estão justamente no lugar onde estão guardadas. É como eu vejo. É o único altar possível de estar nos céus. Porque é onde está o incensário, que ouro. Tem as orações dos santos. Exatamente, o altar de ouro. Sim. Então, chama a atenção a posição dessas almas nos céus. E o fato deles estarem clamando. Ou seja, a resposta o clamando vem imediatamente chorando, né? O clamando é um choro forte. Forte. Exatamente, história... ou seja, são orações verdadeiríssimas. Essa história de que não tem choro no céu, o pessoal não está sabendo ler o texto. Isso me chamou muito, eu captei isso e guardei isso, falei, cara, eu vou levar esse assunto para a nossa mesa, eu vou levar essa temática para a nossa mesa, porque aquelas almas mártires da tribulação me chama muito a atenção essa posição que nós já identificamos, questão do altar, como não é o sacrifício, porque o sacrifício eles já passaram na terra. Percebam isso. Porque eles já subiram Sim. como mártires. São almas de martirizados. Sim. Então, nesse momento, eles estão na posição daqueles que estão clamando, chorando, buscando de Deus. Até quando, Senhor, não vingarás o sangue dos teus justos? Sabe? É aquela coisa doída, sofrida, ou seja, que ainda mostra que há um clamor da alma com grande sofrimento. E eu entendo que a ordem de Deus é definitiva. Quando Deus diz, não, agora acabou. Agora eu ouvi o clamor do meu povo e agora a ordem do anjo é pegar o incensário que tem a oração dos santos, inclusive esse último clamor nos céus, pegar brasas daquele altar que queima com incenso, jogar no incensário e arremessar o incensário sobre a terra, ou seja, este é o resultado da oração dos meus justos, dos meus santos, trazendo agora uma grande punição sobre essa terra. É uma cena que eu interpreto dessa forma, tá, querido? Só quis passar a bola para você. Perfeito. Só, Johnny, antes de te devolver, esse quinto selo, esse clamor, esse pedido por juízo, ele conecta com o Salmo 79, brilhantemente, né? Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu, e a carne dos seus santos às feras da terra. Olha aí tudo de novo. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. É esse mesmo clamor por justiça do quinto selo, né? É Sim. Forte. Pastor Dionei.
Antes de eu falar dessa questão do quinto selo, deixa eu falar uma curiosidade, né? Você falou da trombeta de rebate, né, que é citado nos textos também. Quando você pega os pergaminhos Mar Morto e pega o pergaminho da guerra, esse que eu citei, onde estão os sacerdotes lá, justamente 7 sacerdotes, né, com trombetas e tudo mais, ele fala justamente de toques específicos na guerra, né? Ele fala de, por exemplo, trombeta de convocação, trombetas memoriais, trombetas de alarme, que é de rebate, trombetas de perseguição e trombetas de reagrupamento. Todas elas estão relacionadas. Então, você vê que são os toques específicos em momentos de guerra, que têm significados específicos também relacionados. Nessa questão do altar que você comentou, eu também vejo da mesma forma, porque o altar de bronze, que é aquele que representa a cruz de Cristo, né, simbolicamente, em todos os aspectos, ele fica no pátio. Então, o templo tem essa divisão, pátio, santo, santíssimo, que são as divisões do universo como conhecemos, da criação, que é o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. O primeiro céu é o céu das aves, o segundo céu das estrelas, né, dos planetas e estrelas, e o terceiro céu onde está o trono de Deus. Então, o que você tem? O céu das aves fala da terra, onde nós estamos. Por isso que o altar de bronze, o local de sacrifício, só está na terra. Não vai ter nem no segundo céu, nem no terceiro céu, né? Inclusive, esse também é um dos motivos. É interessante como a Bíblia é toda harmônica, né? Esse é um dos motivos que Jesus, que estava no terceiro céu, necessita encarnar para vir onde nós estamos na terra, no primeiro céu, porque só aqui dá para derramar sangue. Só aqui tem altar de sacrifício. Então ele sai do terceiro céu, ele encarna para conseguir, né, ter não só a mesma estrutura, mas também para ter o sangue, para que esse sangue possa ser derramado no altar de sacrifício, no local onde se pode derramar sangue, no sentido de morte, que é no primeiro céu, que é a terra, né? Então, não tem sentido mesmo, na minha perspectiva também, você ver essas almas debaixo do altar de sacrifício. Elas estão debaixo do altar de bronze, até porque o altar de bronze evoca justamente essa oração. E elas, de certa forma, estão clamando ali, chorando, né, pedindo justiça, né? Justamente esse aspecto que está relacionado ao altar de bronze. E o altar de bronze, o que gera a fumaça? É o incenso sobre as brasas vivas, né? Então, esse incenso sobre as asas, e incenso, lembra que tem todas aquelas questões relacionadas não somente à oração, mas todo o simbolismo, né, do bom perfume de Cristo, né, aquela coisa toda que a gente evoca hoje, né, relacionado. E essa questão do anjo pegar brasas do altar, que altar? Do altar de incenso, das orações, e jogar sobre a terra, isso me evoca, né, na verdade, Romanos 12. Romanos 12, por exemplo, 18, eu vou ler do 17 até o 21. Né? Ele fala assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, que é uma atitude piedosa, né? É a atitude daquele que é autor do bem, né? Imitador do bem. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, e não te... fogo aceso. O que isso me evoca? Me evoca, sabe, a situação onde acabou o período da longanimidade, acabou o período da misericórdia, veio do juízo. Bem, agora deixa eu cobrar essa conta daqueles que fizeram mal, que foram inimigos e fizeram mal, né, destes mártires que fizeram bem, que não se deixaram vencer do mal, mas venceram o mal com o bem, que deram comida para o seu inimigo, quando ele tinha fome, deram bebida para o seu inimigo quando ele tinha sede, né? Que não retribuiu na sua própria vingança, mas diz: ao Senhor pertence a vingança. Pois é, agora o tempo da longanimidade e misericórdia acabou. Agora eles estão debaixo do trono dizendo: Senhor, cadê as brasas que
nós amontoamos sobre eles, lá atrás, cumprindo Romanos 12. Está na hora de cobrar essa conta. Por isso que depois o anjo vai pegar as brasas do altar e vai jogar as brasas sobre a terra. Ou seja, simbolicamente, brasas vivas sobre a cabeça, né, destes que estão destruindo a terra. Ou seja, tem tudo a ver com essa vingança que pertence ao Senhor. Por isso que ele diz, a vingança pertence a mim, eu vou retribuir, não se preocupe. As brasas vivas, vocês estão só amontoando, mas quem lança sou eu. Quem lança sou eu. Então continue fazendo a sua parte, como mártir, né, como servo, como piedoso. Né? Então esse simbolismo é muito forte na minha concepção. Eu vejo um cumprimento assim, futuro justamente da vingança que tão falado no texto aqui, né, que pertence ao Senhor. Então é bem significativo. E só para terminar a questão do choro... E o incensário vai ser jogado. O incensário vai ser jogado. E a questão do choro, se você lembrar, ele só prometeu limpar dos olhos toda lágrima. Se você ler o texto de Apocalipse, é lá no final. Novos céus e nova terra. Quando as primeiras coisas passaram. Ou seja, isso é depois acabou o milênio, veio juízo, e agora vem um novo período, as coisas novas, o oitavo dia. O oitavo dia que é eterno, né? Ele tende ao infinito. É nesse momento que daí não tem mais morte, dor, lamento, porque até o milênio ainda tem morte, dor, lamento. Até lá ainda vai ter choro. Por isso que eu volto a dizer uma coisa que eu já falei aqui. Vai ter gente chorando em vários motivos lá nos céus, inclusive quando receber o galardão. Vai chorar de tristeza, de arrependimento, porque poderia ter feito mais e não fez. Vai ter muita gente chorando, e chorando durante o milênio também. Ainda vai acontecer, porque os olhos só vão ser limpos toda lágrima na virada do 7º para o 8º dia. Só quando vierem as novas coisas. Quando vier um novo tabernáculo, quando o tabernáculo de Davi realmente alcançar a sua completude. Ele já está no já é, mas ele não é completo. Porque o que acontece? Esse primeiro tabernáculo criado, essa primeira criação, tem 3 níveis. Pátio, Santo, Santíssimo, que é a terra, né, o 2º céu e o 3º céu. Mas o que Deus vai fazer no 8º é o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi não tem véu. O véu não tem mais esse véu. Hoje você não enxerga o mundo espiritual hoje, porque o véu, né, ainda está sobre você. Tem que tirar as escamas, tem que tirar o véu para você poder enxergar o mundo espiritual. A exemplo do Geazi lá de Eliseu, né, quando está cercado pelas carruagens. Mas no tabernáculo de Davi não tem mais véu. E não tem mais separação. É tudo uma coisa só. O 3º céu está mesclado com o 2º e o 1º. É tudo uma coisa só. E aí o que acontece? É louvor, é adoração. É você, digamos, usufruir dos benefícios do que o tabernáculo e do que o Cordeiro fez para você vivenciar o tabernáculo de Davi eternamente. Quer conhecer como é que vai ser o 8º dia, a eternidade? Estuda a profundidade do tabernáculo de Davi, que já começou, a gente já tem efeitos dele hoje, tanto que Atos 15 o cita. Nós já vivenciamos isso. Olha os sacrifícios espirituais, que é o levantar de mãos. Né? Olha o incenso, que é a oração. Essas coisas estamos vivenciando, já está aqui. Mas, né, e a adoração 24 horas você já encontra em vários lugares por aí. Já existe ministério de adoração, de oração e adoração 24 horas. Mas o 8º dia, isso vai alcançar a sua plenitude, vai alcançar o seu apogeu, o seu máximo. E indo durante toda a eternidade, né, no tempo a sua eternidade. Deixa eu só dar um pitaco aqui, Johnny, porque de repente alguém pode fazer a pergunta, mas então por que João fala que o cordeiro que está no meio do trono vai apacentá-los e lhes servirá de guia, porque aqui está mostrando que essas almas, né, esse pessoal recebeu vestes brancas e tal, e tem funções no céu. Sim. Ninguém é ocioso. Aquela ideia de ficar sentado em cima de uma nuvem com um fraldão tocando arpinha, isso não existe. Não. Mas aqui, só para que o pessoal saiba, quando o capítulo 7
termina falando, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, percebam que aqui é uma projeção exatamente para aquilo que eu concordo também junto com o Dionei, que vai acontecer lá na frente na restauração de todas as coisas, quando passar todo esse tempo terreno. Lá sim. Aí não haverá mais lembrança das coisas passadas, porque aí será viver na eternidade com lembranças de sofrimento e de terror, sabe? E além dos que ficaram para trás, né? Que será outro sofrimento adicional, né? Então eu entendo que quando o capítulo 7, o versículo 17 diz que o Cordeiro está no meio do trono, vai apacentá-lo, já está projetando coisas futuras. Sim. Desde o momento que formos arrebatados, dali para frente, o que conclui todo o dia do Senhor, porque o dia do Senhor começa ali na tribulação, mas ele vai até o final na minha perspectiva, vai até o final vai até o juízo final, porque o juízo final cumpre a fase final do dia do Senhor, Sim. o trono branco. E aí sim, aí veja, e ele lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e aí algumas versões têm ponto e vírgula, outras talvez não, mas aí vai dizer, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não é nesse momento, mas está mostrando naquilo que, ao que esses mártires da tribulação já fazem jus. Perceba, já para eles isso aqui já é galardão, para eles isso aqui já é recompensa. Eles entenderem que lá no futuro todo esse sofrimento vai ser apagado. Toda essa lembrança terrível vai ser apagada. Esse Apocalipse 7, nesse selo, ele conecta com o Apocalipse 21:4, né? Isso. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte, então, você percebe que não é um momento qualquer, mas é um momento final, né, da história, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Que é o último inimigo, né? Que é o último inimigo a ser vencido. Exatamente. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora, então, você conecta sim, perceba, não haverá nem pranto. Nem pranto, nem luto. E ele afirma que as primeiras coisas passaram. E aí, quando a gente conecta esse selo do capítulo 7 que vocês estão comentando, com o Apocalipse 21:4 falando que a morte acabou, o luto, e as primeiras coisas passaram, isso nos lança lá em Isaías 65, né? Isaías 65, 17 ao 19. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E olha agora, 19. E exultarei por causa de Jerusalém. E me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Né? Então, os três textos conectadíssimos aí, mostrando que não é um momento qualquer, mas um momento de uma criação, o posterior, né? Aquilo Exato. Pelo qual nós estamos aguardando tanto, que a terra geme, porque até o Romanos 8, Paulo diz que a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. E aí o selo de Apocalipse 7 com Apocalipse 21:4, com Isaías 65, está mostrando um porvir ainda dali para a eternidade, né? Sem morte. Quer dizer, já é ainda não. Vai ser, já é ainda não. Vai começar a ser anunciado no milênio. No milênio, a humanidade, eu não digo tanto nós, o nosso caso vai ser um caso à parte, né? Porque nós não sentiremos tão fortemente os efeitos disso quanto as pessoas que ainda estarão habitando um tabernáculo terreno, um corpo físico. Mas essas pessoas que estarão habitando num corpo físico terreno, elas vão sentir muito de perto a grande transformação na proximidade do estado edênico, que é o que eu acredito que o milênio vai proporcionar. O milênio vai proporcionar esse estado edênico, que foi o estado que Deus idealizou para o ser humano desde o início, desde antes da criação do Adão, né? Sim. Então, quer dizer, antes que venha o estado eterno, a humanidade vai provar isso para ninguém no trono branco ser indesculpável. Percebam isso. Porque ainda que o Satanás, depois de solto, venha a seduzir alguns, o que mostra que ainda há a natureza pecaminosa no ser humano e muitos se voltarão para ele, a última peneirada da história. Aí acabou. Porque depois de terem passado um milênio
de abundância, de bênção, de justiça social, de paz, de equidade, governado por um rei, Perfeito. um governante absolutamente justo, com um sacerdócio santo e universal ao seu lado para exercer esses governos, e ainda assim não entendeu a mensagem? Mas é a última limpa a exemplo do que aconteceu no céu, né? É mais ou menos um paralelo, porque assim como anjos no céu, com um rei justo, que é o próprio Senhor, o próprio Deus, né? Ainda tiver a ousadia de também se rebelarem, você vai ter mais uma sombra disso, né, na terra, onde agora você tem um filho, também um rei justo, reinando sobre a terra, e você vai ter novamente essa última peneira. Então, é como se fosse a última peneira da história. Por isso que Satanás é solto, já que ele já fez a peneira de cima, vai fazer a peneira de baixo, né? Então, vai fazer as peneiras dos dois lados, de certa forma, e vai mostrar isso, né? Vai evidenciar para que daí realmente terminem as coisas. É interessante que você falou dessa volta ao Éden, né? E é muito significativo, porque quando você vê a primeira criação, era muito boa, né? Deus chama e era muito bom. Por que não era perfeito? Porque o perfeito estava para ser guardado pela nova criação do Filho, né? Por isso que em Cristo todas as coisas são todas novas, né? Então tudo se fez novo por meio do Filho. 2 Coríntios 5,17, se não me engano, né? 5,17. Então, todas as coisas, a nova criação. Jesus fez uma nova criação. E essa nova criação, agora, ela é perfeita. Por quê? Porque a primeira criação era muito boa por causa da possibilidade do pecado, que se concretizou. Só que a segunda criação, o problema do pecado foi resolvido para sempre. Por isso que ela é perfeita. Então você tem Deus fazendo um arco, saindo de um projeto muito bom, mas o objetivo dele sempre foi trazer para o que é perfeito. Sempre foi chegar no perfeito. Né? Então essa é a beleza. Em Cristo, por isso que em Cristo nós podemos alcançar isso. E só por meio dele. Né? Por isso que ele enche todas as coisas. Sempre foi esse o objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus sempre foi encher o universo com conhecimento e com a sua luz. Mas a necessidade das trevas, por um certo tempo, foi... ela cumpre seu objetivo. Para que a gente possa experienciar o que é o fruto mau e o fruto bom. Porque senão, como é que eu saberia que o fruto mau é mau se eu não tivesse uma amostra do que aconteceu? E nós experienciamos, né? Foi experienciado o fruto amargo do mal na criação, que ela geme até hoje por causa disso, né? Por isso que a primeira criação era muito boa, só que sempre teve a bondade de Deus permeando tudo, e sempre em abundância, muito acima do mal. Por isso que eu sempre digo, por mais que a gente viva num tempo hoje muito difícil, duro, vendo o mal crescer na nossa nação, se você parar para analisar, acontece muito mais coisas boas do que más durante o dia. A começar pelo bater do coração, pelo inspirar e expirar do teu pulmão, ou seja, a bondade ela é extremamente abundante, super abundante todos os dias. Né? O problema é que a gente foca errado às vezes. Acaba focando nas notícias ruins e esquece dessa bondade toda que Deus nos dá, começar pelo sol, chuva e tudo mais. Então, essa riqueza da sua bondade é que botou no mal um tempo para acabar. Por isso que a ideia é que ele encha todas as coisas, né? Jesus veio para promover essa possibilidade de que ele possa encher todas as coisas, ser tudo em todos. Ou seja, a luz do Senhor simplesmente acabar com as trevas de todas as formas, ou seja, eliminar o mal. O mal nunca teve, gente, o mal nunca teve chance, o mal sempre teve tempo de validade. Porque o mal é finito. Por que o mal é finito? Porque o mal só existe nesse universo. E esse universo que nós existimos, ele é finito. Agora, o bem, que é o próprio Senhor, esse é infinito, está além desse universo. Então, o que pode um mal finito contra um bem infinito? Nada. O bem sempre foi, digamos assim, o mal nunca teve chance. Essa é a grande verdade. Ele nunca teve chance. O que pode o finito contra o infinito? Nada.
Ele sempre tem prazo de validade. Por isso que você vê no texto de Apocalipse 21, justamente isso. Não haverá mais mal. Não haverá mais dor. Por quê? Porque ele, a luz, encheu todas as coisas. Ele é um em todos. Né? Somente aqueles que não foram cheios é que estão onde? Em trevas. Eles não queriam as trevas, pois vão habitar em trevas. As trevas exteriores, que é o lago de fogo. E o lago de fogo não é iluminado. O lago de fogo são trevas. É aquilo que a gente conversou uma vez, né? É como fazer um mergulho aquático numa noite escura sem lua. Você não tem ponto de referência nenhum. Você está em trevas. Só que é uma água que queima. É um local que queima. E você não encontra esperança. E você vai ver em trevas eternamente. Mas a beleza é que nós vamos viver em luz, em alegria, em felicidade, também eternamente. Lembra? É o tabernáculo de Davi no seu ápice. É isso aí. Do tempo E essa questão própria lembrar que isso aí não tem nada a ver com o estado de consciência. Isso. Agora, e quando o Dionei liberalismo prega. Quando o Dionei traz essa questão do Cristo, que ele veio, que é, e o fato dele ter vindo e ele veio, ele vem também para trazer um esclarecimento de juízo. Quando você, pastor Ricardo, falou que isso tudo vai servir para que no trono branco ninguém dê desculpas, né? Isso está claramente. No Evangelho, eu estou sempre repetindo sempre que posso, eu repito a seguinte frase. O homem, tendo ouvido o Evangelho, ele torna-se indesculpável, né? O João 15, 22, ele declara, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, o homem tendo ouvido o Cristo, o homem tendo dado de frente com a revelação, que é Jesus, a sua palavra, ele torna-se indesculpável, né? Então, um dos pontos importantes é para que haja, então, esse momento de decisão, essa peneira, e que as pessoas confrontadas com a verdade tornem-se indesculpáveis se escolherem esse caminho fora da glória, fora do bem, fora do sumo bem. Né? Isso é muito interessante, porque a postura que as pessoas têm diante do Evangelho, por isso que eu gosto de citar o provérbio que diz que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, a postura que as pessoas têm diante de uma live dessa, diante da palavra pregada, diante do verbo, ela vai dizer muito. E o Cristo está dizendo, o homem tendo ouvido o Evangelho, ele torna-se indesculpável. Né? Não tem escapatória. Né? O pessoal está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Nós devemos, muito provavelmente, pelo número de pessoas que passou aqui, nós tivemos visitantes hoje. As lives, permitindo Deus, movendo a sua mão sobre esse algoritmo e sobre essa rede toda e essa coisa, as lives sempre ficam salvas no canal de nós três aqui. Tem no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube, no canal do Dionei Vieira, no canal do Pastor Ricardo, que deixa eu ver se eu vou falar certo. Escola... Fala aí você, Pastor Ricardo. Bíblica na Rede. Escola Bíblica na Rede. Então vai ter nos 3 canais, a live fica salva. Todas as quintas escatológicas e sextas escatológicas estão também na playlist de Geopolítica. Vocês que estão chegando agora pedindo para gravar, uma Rosane mandou mensagem aqui, falou que é minha conterrânea aqui de Juiz de Fora. Seja muito bem-vinda. E pastores, 2 horas. Na verdade, eu considero todas as nossas lives, todos os nossos encontros, eu considero assim a nível de ensino, como aulas, aulões. Eu também vejo assim, pastor. Por isso, Escola Bíblica na Rede está lá disponível. O pessoal usa, abusa, vê, tem as indicações, né, as citações, né, do... Olha, o que está sendo oferecido aqui nas quintas, eu concordo com o pastor Ricardo aí em gênero e grau, Dionei. Porque o que está sendo oferecido nas quintas é nível de seminário, né? Até uma irmã comentou que tinha que ter 1 milhão de pessoas assistindo essa live. Deus sabe se vai chegar, como é que vai chegar e tal. Mas assim, e nós estamos fazendo da melhor maneira que podemos, colocando tudo na mesa aí, para poder trazer o máximo de esclarecimento. O momento é disso. O momento o povo precisa estar instruído, precisa compreender. Agora, não sei se é a percepção de vocês dois. Ainda tem muita gente confusa. Ainda, não só falando daqueles que não conhecem o Evangelho, precisam conhecer, aprender essas coisas. Nossa, o povo está batendo muita cabeça, está muito confuso. Há muito ensino confuso ainda.
Então, nós precisamos ensinar ao máximo, porque eu não consigo me desapegar de Juízes, quando diz que morreu Josué e foi congregada toda uma geração que não conhecia o Senhor e nem a obra das suas mãos. Como consequência, só ler o capítulo, o povo era levado em cativeiro, aí clamava a Deus, Deus mandava juízo, o juiz libertava, morrendo o juiz, eles iam em cativeiro de novo, e era aquele círculo vicioso, porque o povo cada um não fazia o conhecia que bem Senhor. entendia, né? Exatamente. Uhum. Nossa, o livro de Juízes, nesse sentido, inclusive, ele em algumas leituras dele são assim, chocantes, né? Sim. Chocantes. Nós até comentamos numa live, não sei se o pastor Ricardo vai lembrar, há vários meses atrás, nós falamos daquele personagem em Juízes, que a mulher dele trai, e depois ele resolve ir atrás dela, e quando chega em Israel, os homens querem abusar dele, mas aí levam ela, e ela cai morta na porta, e aí o texto diz, é porque não havia conhecimento de Deus, não tinha, cada um fazia o que queria, e não tinha nada que servia de regra. Então, quando não há a lei de Deus, quando não há regras, o homem se autodestrói, realmente. Por isso, nós precisamos pregar, ensinar, diga. Eu vi uma pergunta, por exemplo, uma das pessoas na pergunta perguntou se a gente já estava na tribulação. Não estamos. Eu sei que está difícil no Brasil, eu sei. Está difícil mesmo. Tá complicado. O negócio está pegando, mas não é. Mas não é a tribulação, lamento informar. Né? É o princípio das dores. É o princípio das dores. Até porque não teve ainda aquilo que a gente começou no início da live falando, não teve nem o acordo por sete tempos ainda. Uma série de fatores não aconteceram ainda, né? Mas não quer dizer que não está se preparando. O enredo está todo sendo preparado aí. Mas eu vejo que muita gente não entendeu nem o que aconteceu no Brasil. Né? Eu estimulo, dá uma olhada naquele meu vídeo, E Agora, né? E Agora Brasil, que está no meu canal, uma live que eu fiz, para as pessoas entenderem o que realmente está acontecendo no Brasil e como trabalhar, digamos assim, como operar para mudar o que está acontecendo. Né? Eu recomendo mesmo. Eu vi, achei muito sóbrio, muito interessante. Eu usei os textos bíblicos e a história do Brasil para afirmar o ponto. Eu vou compartilhar lá no grupo, no Apocalipse 300. Não, é excelente. Eu acho que deve ser divulgado, sim. Eu divulguei, porque achei interessante. Eu acho que vale a pena. Sim. Vale a pena pensar sobre isso. É isso. Às vezes as pessoas estão perguntando muito assim, vai ter avivamento, vai vir avivamento, tal, aquele negócio. O avivamento, gente, ele começa com o retorno às escrituras. Se vai haver um despertamento... Vai depender de cada um, né? Exato. É a chuva serôdia, né? Zacarias 10:1. Pedir chuva no tempo da chuva serôdia. Você tem que pedir, você tem que buscar. Esse avivamento tem que vir através da busca. Isso. Cada homem, cada mulher tem que amar as escrituras a tal ponto que você entenda que ela é a revelação especial de Deus, Cristo é a revelação especial de Deus, Cristo é o verbo, e sem as escrituras nós não vamos conseguir esse despertamento. Só uma pessoa que ame a palavra de Deus profundamente, que ame a Deus profundamente, pode se despertar nesses dias maus em que nós vivemos, seguindo Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta diante dos mortos e Cristo te iluminará, né? Então é preciso que haja da nossa parte um retorno para as escrituras. Não houve. E, gente, a gente fala em avivamento tão recentemente, nos avivamentos que aconteceram ao longo do mundo aí, no século XX e tal, mas pensa nos avivamentos bíblicos. Quando é que eles aconteceram? A lei do Senhor foi achada na casa do Senhor. O cara leu, viu que estava fazendo tudo errado, despertou, mudou, e o Senhor visitou ele com avivamento. Ia matar ele, todo mundo, não vou te matar mais, porque você rasgou as suas vestes, jogou cinza em cima da cabeça e voltou para a palavra. Então, o avivamento, o despertamento que nós estamos precisando é compreender o que dizem as escrituras. E aí, é uma coisa que eu estou sempre falando aqui, pastor. A leitura devocional ela é muito importante, ninguém duvida, meu Deus, tem que fazer, tem que ter todo dia. Mas é o estudo bíblico, é através do estudo bíblico que o Espírito Santo vai revelando, mostrando aquilo que Deus quis que nós soubéssemos. Porque é lógico que a gente não pretende, não tem a pretensão de achar que vai estudar Deus, saber tudo de Deus. Mas a maneira de Deus agir, de Deus relacionar, do que ele está fazendo com o mundo, o que ele vai fazer, quando o Dionês citou na live hoje aqui, resgatando a live anterior, que ele levantou os caldeus, que às vezes o mal vem da parte de Deus, porque ele está permitindo para juízo, o cálice que transborda. Quando nós estudamos as escrituras, é que nós compreendemos essas coisas.
Então é preciso, você que está assistindo, compartilhe essa live com o máximo de pessoas, porque é preciso que haja um retorno para a Bíblia. Sem retorno para a Bíblia, ficar falando de avivamento vai ser falar bobagem. Vai ser falar bobagem. Fica assim, eu trago avivamento, trago avivamento. Mas assim, eu que estou orando aqui para o avivamento, o que é que eu tenho lido de escritura? O que é que eu já compreendo de escritura? Qual foi a minha imersão aqui, o meu mergulho? Ah, não teve mergulho? Não, então não está sendo. Permita-me, pastor. Deixa eu não, falar irmão, se você está falando aí de avivamento sem Bíblia, você está falando da boca para fora. Deixa eu falar uma coisa que eu tenho inculcado, eu vejo muita gente questionando, mas não teve tanta oração, tanto clamor, né? Não teve jejum. E por que Deus permitiu? Eu vou arriscar dar uma resposta que eu acho que é bastante interessante. Eu também vi muito clamor, muita oração, muito jejum, inclusive eu também fiz todos esses três. Mas eu vi o que eu não vi, vou dizer o que eu não vi. Eu não vi, e eu não tenho como aquilatar isso, não tenho como fazer esse tipo de aferição. Eu não vi corações convertidos ao Senhor. Eu vi muita gente orando e clamando e jejuando para manter a vida que tinha. Sabe? Eu queria aquela vida boa que eu tinha antes. Mas espera, aquela vida boa que você tinha antes era uma vida que queria o Senhor com todo o teu coração, com toda a força do seu ser. É essa vida que você tinha antes? Não era. Não é? Muita gente orou, jejuou, clamou, não para conhecer e buscar a Deus com toda a força do seu ser, com toda a intensidade. Na verdade, buscou o Senhor como um gênio da lâmpada, para dizer, Senhor, eu quero aquela vidinha, sabe? Aquela vidinha boa que eu tinha, de que eu podia viajar, ir para fora, fazer minhas coisas, o meu negócio crescer, ganhar dinheiro e tal. Eu queria manter aquela vidinha, não dá para manter aquela vidinha que eu tinha? De ir uma vez por semana na igreja, de ler a palavra de vez em quando. Eu estou orando e jejuando para isso, para voltar até aquela vida. Não, Deus não quer isso. Deus quer uma transformação completa de vida, em que Ele seja o centro, realmente a verdadeira primazia daquilo que você quer. Que Ele não seja um mero gênio da lâmpada que você esfrega de vez em quando para conseguir aquilo que você queria. Então, eu vi isso, eu vi oração, eu vi clamor, eu vi jejum, mas o coração... E se você ler Joel 2, que eu sempre citei várias vezes e continuo citando, Joel 2, do 12 ao 17, Deus quer que rasgue o coração. Deus quer uma conversão genuína, com todo o teu ser, com toda a força que você tem, com tudo que você possui, com o teu tudo. Né? Então... eu acho que o que precisa para mudar o Brasil, precisa entender isso. Esse é o âmago da questão. Essa é a busca que Deus quer. Tudo isso que está acontecendo, gente, tem um propósito. E volto a dizer, Deus não tem prazer. Jeremias 3 fala isso. Deus não tem prazer em fazer em juízo. Nenhum pai tem prazer em disciplinar o filho. Né? Muito menos em dar varada, né? Ou açoite, que é o que está acontecendo agora, né? Porque esses caldeus que foram levantados é para dar varada. Deus não tem prazer disso. Deus não queria fazer isso. O nosso meio, e eu me coloco junto, que sou brasileiro e fazemos parte desse grupo, e Daniel se colocou, quando fez sua oração também, se colocou como na mesma forma, né? Nós cooperamos para que isso acontecesse. Nós é que forçamos a mão do Senhor para essa atitude. Só que tem um detalhe, até quando você disciplina, até que se aprenda a lição. Que a gente aprenda a lição rápido. Que a gente busque o Senhor com toda essa intensidade e com realmente uma conversão genuína, um coração rasgado e contrito, não despreza o Senhor. Quanto mais a gente fizer isso em número, e isso tem que começar pelas igrejas, pelos sacerdotes e pelas igrejas, porque a batalha é espiritual, tudo isso é espiritual. Mais cedo podemos, talvez, sair dessa situação que nós entramos. Né? Ou seja, movimentos sociais sem a base de um genuíno arrependimento, de Joel 2, 12 a 17, não vejo sucesso no que vai acontecer. Talvez aumente ainda mais o juízo, se bobear. Então tem que ter muita sabedoria, tem que ter muita busca ao Senhor e discernir melhor os tempos, porque como agora o dia 1º passou, a coisa é mais complicada. Antes eu via uma porta mais simples, mais direta, se houvesse corações convertidos. Se realmente tivesse enchido a fumaça do Santíssimo,
com corações, nesse sentido que eu falei, voltados ao Senhor. Não tivemos. Entramos noutra, digamos, situação mais complicada agora. O trono, né, o trono da graça continua aberto e vai continuar aberto. Hebreus 4,16 não mudou. Mas agora existe um processo. E eu vejo muitas igrejas vendendo vitórias numa época em que deveria vender arrependimento, na verdade. E nem vender, né? Buscar. Isso não se vende. Isso só Deus dá. Né? E infelizmente eu vejo muita gente ainda não entendeu o que aconteceu e espero que aprendam rápido. Porque quanto mais rápido aprender, mais rápido isso acaba. Talvez. Desculpa, eu... É forte. É forte, perfeito, perfeito. E me acharei. Isso aí foi o apelo do final do culto. Esse é o apelo do final do culto, exatamente. Fim de culto nostálgico hoje? Rapaz, 2 horas e 44. Nós estamos tentando quebrar o recorde. Pelo jeito, Dionê já foi para as considerações finais. Eu termino com essas. Eu vou terminar com essa aqui, então. Vocês sabem, né? Eu não faço questão nenhuma de esconder, porque eu sou apaixonado, eu amo. Eu um dia abri mão da minha vida secular por entender que o louvor ao Senhor é alimento. E hoje eu não consigo me dedicar mais tanto ao louvor como me dediquei muitos anos atrás, né? Mas eu sou apaixonado pelo louvor. Louvar a Deus, cantar para Deus, cantar a Deus e mostrar ao mundo Deus através do canto. São várias questões. Mas esses dias eu ouvi uma expressão muito interessante que me fez pensar a respeito da posição que a igreja hoje ocupa. Eu vou mostrar a mesma posição que o Dionei falou no viés do arrependimento, a mesma posição que você, Rodrigo, falou no viés da palavra de Deus, que não gera o conhecimento capaz de levar ao avivamento, que o avivamento vai depender de cada um. Agora eu vou falar daquelas pessoas que estão fazendo parte do grande movimento. Vão a grandes igrejas, mega igrejas, não que seja ruim, isso não é ruim, mas eu ouvi uma expressão. Hoje nós temos lábios, bocas, cheias de louvor, louvores belíssimos, alguns. Já não estou muito fã dos louvores atuais, não. Mas corações vazios. Isso resume muita coisa. E para terminar, eu fui lá buscar e fui lá pensar um texto lá no Hebreus, que faz um fechamento legal acerca de que nós falamos, que o Dionei estava explicando. O que aconteceu? Eu vi tanta gente orando. Bom, então eu vou mostrar para os nossos irmãos. Hebreus, no capítulo 11, diz que as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aqueles casos de mães e mulheres, esposas que tiveram, por milagres, a viúva de Sarepta, por exemplo, a Talita e outras pessoas que tiveram seus mortos ressuscitados, o próprio Lázaro, que foi devolvido às suas irmãs, enfim. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas para alcançarem uma melhor ressurreição, que é a ressurreição do porvir, aquela que todos nós, se morrermos em Cristo, vamos aguardar. E outros experimentaram escárnios e açoites. Nós falamos bastante de açoite, mas esse não é o tipo de açoite de correção, esse é o tipo de açoite de punição e de violência. Não é o açoite que Deus usa, não. Esse é o açoite que o mundo usa. Sim. E até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes
tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está se referindo ao ser aperfeiçoado em Cristo. Está se referindo à completude da obra, da redenção. Então, queridos, aquietem o coração. Ninguém foi cerrado ainda, ninguém foi empalado, ninguém foi torturado. E nós vemos casos aqui. Talvez tenha alguns aí já, mas são poucos ainda. Não, eu digo, graças geral, a Deus, né? por isso. Eu digo a nosso, dentro da nossa perspectiva, da nossa cosmovisão aqui, porque se nós formos falar isso, por exemplo, lá fora, em alguns países, eles vão dizer, não, vocês então não sabem o que a gente passa aqui. Não, eu sei. Citando Hebreus, subindo alguns versos, o próprio autor de Hebreus fala assim, olha, vocês, na luta do pecado, ainda vocês não resistiram até o sangue. Não resistiram até o sangue, Não resistiram até o sangue, exatamente. Então, gente, nós ainda temos chão pela frente, aquietai o coração, o que eu posso dizer para os nossos irmãos, aquietem o coração, confiem em Deus. A nossa esperança é Cristo, diante de todo esse quadro que a gente falou acerca de tribulação, acerca do descortinar, do cenário da tribulação a partir do primeiro selo, o dia do Senhor, sabe? Tudo isso que a humanidade vai passar, vamos entender que no momento oportuno, não me pergunte quanto, porque a Bíblia não diz, mas no momento oportuno, no relógio de Deus, Ele preservará os seus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, deixa claro isso. Assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que haverá de vir sobre esta terra. Então vamos crer no Senhor, vamos aquietar o coração, vamos entender que é uma fase pela qual nós estamos passando, que o mundo tem que passar, uma nova instituição está vindo aí, uma nova ordem para o mundo está vindo aí, e nós como Igreja do Senhor, cabe a nós, é apenas trazer o esclarecimento e nos fortalecermos no Espírito e na força do seu poder. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, é isso que eu recomendo, é isso que eu espero para todos nós. E vamos continuar orando, vamos continuar jejuando, vamos continuar nos aproximando do noivo através do jejum, através do clamor, porque nós vamos precisar muito fortalecer as nossas vidas. Suportar a adversidade sem Cristo é uma coisa, suportar a adversidade com Cristo é outra coisa. E a palavra deixa claro, muitas são as aflições dos justos, ou do justo, mas o Senhor o livra de todas. Eu entendo que são palavras de promessa e proféticas para nós que a gente tem que abraçar. É simples, assim, mas é fácil falar, difícil é na hora... Pois é, o difícil é falar, gente, porque na hora do acontecer, o Espírito nos dará os meios de suportar e agir em conformidade com Deus. Ele fez isso com a igreja do primeiro século. Ele fez isso. 1 Pedro 4, deixa eu claro. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Só não vou cantar o refrão. Tava esperando o refrão aqui. Mas é muito alto, né? Já tem gente. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu
meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia, glória a Deus. Puxei um falsetinho aí para poder cantar baixinho. Muito bom, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Está cada vez melhor quintas escatológicas. 2 horas e 54 minutos. Quebramos o recorde. Pastor Ricardo. Toda sexta, toda quinta nós estamos quebrando o recorde. Pastor Ricardo, pastor Dionei, olha, muito obrigado aqui, muito obrigado mesmo, coração para vocês, por essa entrega. Tenho certeza que Deus vai lhes recompensar. Tenho certeza que já está abençoando, nós vamos abençoar muito mais ainda por essa entrega, por esse cuidado para com as ovelhas dele, com a obra. Muito obrigado a vocês todos que estão online conosco e todos que passaram aqui pela live. Aproveitando que o pastor Ricardo cantou esse hino maravilhoso que falava dos cristãos em Roma, eu estou orando para que nós 3 estejamos na caravana Roma e Israel em novembro, e tem queimado no meu coração que nós vamos aparecer juntos no Monte das Oliveiras, no Mar da Galileia, fazendo a transmissão ao vivo aqui para o nosso Brasil e para quem mais no mundo quiser assistir. Eu creio, e é minha oração, eu estou orando por isso, para que nós 3 estejamos juntos aí nessa caravana, que eu tenho certeza vai ser muita bênção. Eu fico imaginando nós 3 no Coliseu e o povo conosco. E a gente falando ali, trocando, igual nós estamos fazendo aqui, eu falo, e aí o momento da oração. Eu creio que aí vai ter um derramamento do Espírito ali, vai ter língua estranha, vai ser muito forte, vai ser muito forte. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês dois, quando nós voarmos de Roma para Israel, e meu Deus do céu, gente, e olha, a Roberta está aí na live, a gente tenta falar, a gente tenta fazer o vídeo, mas você vai andando em Israel, é uma presença, é uma coisa. E quando você chega em Jerusalém, quando eu fiquei arrepiado, quando você chega em Jerusalém, então eu creio, eu estou orando por isso. Eu creio que vai ser uma bênção, né? Então, qual de vocês dois que vai orar aqui encerrando hoje? Quem orou semana passada foi o Dionei ou foi o Ricardo? Agora não lembro mais. Fui eu semana passada, hoje é o Ricardo. Então o Ricardo agora. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. Feliz sexta-feira. Prazer. Igualmente. Glória a Deus. É um privilégio dividir a tela com vocês e com os nossos queridos que sempre estão com a gente. Amém. Ó Pai, maravilhoso és, Senhor, em todos os teus caminhos, Pai. E nós queremos neste momento, Pai, entregar as nossas vidas aos teus cuidados, Pai. Aquilo que conversamos hoje, ó Deus, foi um bate-papo assim muito prazeroso, muito gostoso, Pai. E de grandes ensinamentos e principalmente fortalecimento para a vida dos teus filhos, para as nossas vidas. Pai, eu sei que há corações angustiados, Pai, há corações entristecidos, Pai, não compreendendo muito bem, Pai, o que está acontecendo, aquilo que ouviram, promessas, profecias, ó Deus, muita confusão, e há muita gente confusa, Pai, há muita gente perdida, Pai, nos seus pensamentos, no que acreditar, não acreditar, porque realmente se desconectaram do Senhor, se desconectaram do crer realmente no Senhor, crer que diante de qualquer circunstância, qualquer adversidade, qualquer situação que por mais absurda que pareça, o Senhor tem o controle de tudo. Queremos entregar nossas vidas, Pai, nossas casas, nossas famílias nas tuas mãos, a minha vida, a minha casa, a família, a vida do Dionei, do Rodrigo, ó Deus, sua casa, sua família, seus projetos, ó Deus, nas tuas mãos, e a vida de cada um que esteve conosco, que passou por aqui, que estará nos assistindo mais tarde, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Te agradecer pela bênção, pelo presente que o Senhor deu a Anita, Pai, a sua cura, a sua libertação, no nome santo de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. Pai, fortalece as nossas vidas, Pai, no teu espírito, na tua graça, no teu conhecimento, ó Deus, para podermos continuar, Pai, a ser os instrumentos, Pai, que o Senhor quer que nós sejamos.
para ajudar a tua igreja, Pai. A nossa função, Pai, a nossa função maior, a nossa tarefa maior é ajudar os nossos irmãos a chegarem ao céu, Pai. E é isso que nós fazemos na caminhada, ensinando, nutrindo, ó Deus, para que todos nós um dia possamos nos encontrar diante do Bema, Pai, para ouvirmos, Pai, aquilo que vamos fazer jus ou não, Pai. Talvez seja uma surpresa para muitos, talvez seja um tempo de vergonha para muitos, talvez seja, Pai, um tempo de grandes recompensas para tantos outros, Pai. Mas, no final das contas, é nesse lugar que nós queremos todos estar, Pai, como noiva do Cordeiro, como tua noiva, Senhor. É nesse lugar que nós queremos ir, Pai. Não permita jamais que a tua igreja fique flertando com o mundo, Pai. Fique, sabe, de papo com o mundo, Pai, de conversas paivãs, Pai. Mas que possamos no mundo, Pai, ser o luzeiro, ser a candeia que ilumina, que esclarece, que mostra o caminho, Pai. Fortalece nossas vidas e a vida de todos quantos nos ouviram. Obrigado, Pai, por esse ensino, por esse conhecimento dos selos, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença, Pai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia desta nação. Nós entregamos aos teus cuidados, Pai, o nosso Brasil. Nós entregamos aos teus cuidados, Pai, as pessoas que, de certa forma, Pai, ainda que equivocadamente, Pai, entregaram esta situação nas tuas mãos. Ó Deus, que o teu Espírito traga o conforto e as respostas necessárias, como já tivemos a partir de hoje, Pai. Talvez uma igreja orou muito, jejuou muito, mas talvez tenha feito isso com as motivações, Pai, erradas ou equivocadas, Pai. Permite que a gente volte para o caminho, que a gente veja onde caiu e se levante, Pai, como igreja tua, fortalecida e noiva tua, Pai, possamos ser revestidos hoje e sempre do teu poder e da tua graça. Entregamos também, ó Deus, o projeto da caravana, Pai, para este ano 2023 nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre os dirigentes, sobre a vida do Rodrigo, da Roberto, ó Deus, que estarão na parte da coordenação, Pai, da organização, Pai, desta caravana, e que a tua bênção, Pai, esteja com todos aqueles, ó Deus, que estão com a intenção, Pai, de fazer esta viagem, Pai. No nome santo de Jesus oramos, agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado aí por essa oração, pelo louvor, por tudo. Gente, Deus abençoe a todos. Até logo mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.